Quando eu cheguei lá e vi a fila, aí já começou a acelerar o coração. Falei, meu Deus. No momento que chamou meu nome, meu Deus do céu. Aí que o coração parece que tava na garganta, assim, lá na boca. Seja bem-vindo ao canal da Move. Eu me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da empresa. Hoje eu estou aqui para falar com um cliente nosso que acabou de ser aprovado, o Calisson. Ele vai estudar inglês por 4 meses nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Boston. O intercâmbio do Calisson ele vai ser pago pelo pai dele, que foi o sponsor, que é o patrocinador financeiro da aplicação. Curioso é que o Calisson ele não estava trabalhando quando ele fez a aplicação, ele estava desempregado, que muita gente vê como um grande desafio, e de fato é, mas a prova viva de que com estratégia tudo é possível. O Calisson ele topou compartilhar com vocês tudo o que aconteceu na entrevista. Ele vai falar todas as perguntas que foram feitas, o que ele respondeu. Então, fica aqui se você quiser saber como que foi essa história, como que foi a entrevista dele, qual consulado foi, quais perguntas o consul fez, o que ele respondeu, porque às vezes isso pode te ajudar também. Só uma dica, não se apega muito ao perfil exato dele, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Vão ter elementos que você vai se identificar, vão ter elementos que você não vai se identificar. Isso não é um problema de forma alguma. Daqui sempre é possível tirar lições. Então, Caio, eu te agradeço demais por você ter topado compartilhar a tua experiência com o pessoal. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Mas me conta um pouco, cara, como que foi essa tua decisão de ir para os Estados Unidos estudar inglês? Muito obrigado aí. Eu tava na casa dos meus parentes, desempregado, sem fazer nada. Eu falei, por que que você não tenta ir? Olhei pro meu pai, aí meu pai olhou assim, falou, você quer ir? Eu falei, quero. Aí, então pode correr atrás. Aí eu fui atrás da mentoria. Pesquisei várias mentorias e acabei achando a sua. Pô, que legal, cara, de verdade. E você encontrou a mentoria da Move no meu canal, não foi isso? Isso no YouTube. Primeiro, os meus parentes me indicaram uma. Aí eu falei, Ah, não, esse preço aqui tá muito grande. Fui caçando, 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 aí achei a sua no YouTube, preenchi o formulário. Aí rapidinho a empresa me mandou a mensagem depois de preencher o formulário. legal. E você, a tua história é que você estava muito em dúvida se contratava ou não a Move, né, cara? Você estava cheio de pergunta, bastante inseguro. A gente vai falar um pouco sobre como que foi o processo e como que você chegou lá no final, mas só para, de forma bem rápida, valeu a pena? Nossa senhora, no começo estava muito em dúvida, mas valeu a pena demais. Nossa, Que legal, cara, que legal. Tá, e conta pro pessoal, onde que você mora e qual consulado que você foi fazer a entrevista? eu moro numa cidade do interior do Goiás, chama Eitoraí, Goiás, e o meu consulado foi em Brasília. Brasília. A sua mentoria, ela levou quanto tempo, mais ou menos? Do início até o momento que você estava pronto para fazer a entrevista? Foram 3 meses, mas isso demorou porque eu atrasei um pouco nos processos. E aí, legal. Conta um pouco. Então, você conseguiu preparar toda a documentação, teve os seus desafios durante a preparação, né? Todo mundo tem. Nunca o processo ele é 100% fluido. Todo mundo tem suas dificuldades, seus pontos fracos, fortes e tal. Quando começou a mentoria, conta um pouco como que era a tua visão em relação a qual estratégia que você ia adotar, porque estratégia nada mais é do que você pegar aquela verdade, mas você estruturá-la de uma forma que atenda ao que o cônsul precisa ouvir para ele poder avaliar o teu pleito, né? Então você tinha uma expectativa de qual que era a linha que você ia seguir. Teve a reunião de estratégia e aí o teu mentor ele te guiou pela mentoria para você poder chegar na versão final que você chegou. As duas coisas elas estavam muito parecidas, cara. A tua visão inicial e o que foi levado no final batiam ou teve bastante mudança? Não, foi muito parecido com o que era para ser traçado mesmo, que estava na minha cabeça, que eu estava desempregado, que eu tinha que conseguir ir, e aí o motivo por que eu precisava do inglês. Aí pegou minha história e meio que incorporou minha história a mais. Ela ficou mais completa na história. Não teve mentira, não Não, teve nenhum tipo de manipulação, foi simplesmente dar uma roupagem que é, fizesse mais sentido, né? isso. E aí me guia um pouco, cara, legal. Tava na preparação ali, quando você estava chegando mais pro fim e você estava treinando para a entrevista, qual que foi o momento que você falou assim, cara, agora eu tô preparado? Foi na última reunião que eu tive com o meu mentor, que a gente simulou a entrevista. Aí ele falou que eu fui muito bem, que foi uma das melhores, que não sei o quê. Eu falei, não, então eu acho que agora vai. Que legal, cara. E aí, beleza, você teve que viajar. Você conseguiu marcar o CASV e o consulado em Brasília no mesmo dia ou você marcou em dias separados? Eu marquei na sexta-feira, dia 28 no CASV, e a entrevista dia 31 na segunda-feira. Legal. E aí, beleza, você chegou lá. Agora eu queria que você me levasse através desse momento, né? Você pegou o carro,
O Casvi teve algum problema só antes de entrar na entrevista? Não, foi rapidinho. Entrei, cheguei bem antes do meu horário, que era 8h30, eu cheguei 8h10, já fui entrando, tirei a foto e tchau. Fui embora. É rapidão, né? O Casvi não Tá. tem muito drama. Só não pode ter erro de documentação e tal, mas Uhum. é bem simples. Legal. E aí, quando você foi para a entrevista, então, chegou segunda-feira, aquela ansiedade do final de semana, treinando, treinando, treinando. No final das contas, quando você chegou, e aí eu não estou falando nem da entrevista ainda, quando você chegou no consulado, bateu uma ansiedade ou você estava confortável? Nossa, eu peguei o carro e fui, né? Até que dentro do carro tava de boa. Aí quando eu cheguei lá e vi a fila, aí já começou a acelerar o coração. Falei, meu Deus. Aí passa pela revista, tudo, aí você entrega o I-20 e o passaporte. Aí depois eles mandam você sentar lá na frente e vai chamar por nome. No momento que chamou meu nome, meu Deus do céu. Aí que o coração parece que tava na garganta, assim, lá na boca. Falei, vixe, Maria, agora eu tenho que feio. É tenso, né, cara? Primeiro você pegou uma fila lá fora, então. É, Aí você teve o detector de metais. é, Aí entregou uma documentação, não foi isso? foi. E aí da documentação você foi para uma sala de espera que ficavam as pessoas sentadas de frente para quem estava numa fila. Que esse é o momento do que chamou o nome, né? Quando ele chama o Isso. nome, você levanta e aí você vai para a fila ficar esperando ali com as documentações na mão, vendo todo mundo. E aí, legal, cara. Você estava na fila lá, dava para ouvir as pessoas respondendo. Como que isso te afetou ou não afetou? Quando você chegava no final da fila, aí tinha uma pessoa que falava guichê 2, guichê 3, guichê 5. Aí eu fui pro 2. Eu fiquei lá assim e tinha uma família na minha frente, um casal com os filhos na mão e tinha os pais do casal. Eles conversando, tudo, e aí o cara fazendo as perguntas e foi muito rápido. Falou assim, ó, vocês dois aqui da frente foi aprovado e vocês dois de trás foi negado. A hora que falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vai ser seco desse jeito, vai ser aprovado ou negado? Vai se falar na lata. Então, legal. Primeiro te chamaram, você foi, ficou em pé naquela filinha ali, te direcionaram para o guichê e já viu aquela tensão do momento, né? E como que você fez para que isso não afetasse a tua resposta e o teu desempenho na entrevista? Eu fiquei focado só na minha estratégia e respirando bem fundo para baixar uns poucos os batimentos cardíacos. Eu não fiquei prestando muita atenção no que ele falava, assim. Eu ficava prestando atenção nas perguntas que o cara tava fazendo. E pensando o que ele já ia responder. Pô, isso é legal, cara. Isso é uma coisa que na mentoria é falado bastante, né? De como tem muita técnicazinha de como se blindar do que está acontecendo em volta, porque estressante é para todo mundo. E quem está assistindo está aí a prova de que as pessoas que são aprovadas também ficam nervosas, isso é normal. Então, a forma é muito mais sobre como você lida com esse estresse. E na mentoria você teve várias dicasinhas, né? De, cara, o que fazer, o que não fazer, como concentrar, saber exatamente o que você ia esperar lá na frente e tudo mais. Mas legal, e aí quando chegou a sua vez na fila, e aí como que foi? Como que começou a entrevista? Quais foram as perguntas? Que é o que a galera quer saber, né? Quais foram as perguntas que ele fez? Eu cheguei, ele falou bom dia, bom dia. Qual que é o motivo da viagem? Aí eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos estudar, porque eu sou médico, eu quero fazer. Aí ele sempre me interrompia. Eu não terminava de falar o que eu queria falar, ele, outra pergunta. Falei, não, eu sou médico, eu quero estudar inglês. Aí ele, por que Boston? Antes de terminar a história, ele, por que Boston? Falei, não, porque Boston tem as melhores universidades, as melhores escolas. Aí ele falou, tem parente? Antes de eu terminar de novo, ele tem parente lá? Eu falei, não tenho parente, não conheço ninguém. Tem amigos? Eu falei, não, tem também. Então por que você quer ir pra lá? Aí de novo, falando, porque era melhores, tinha as melhores escolas, as melhores universidades. Aí a próxima pergunta dele foi, mas por que você quer estudar inglês nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil tem muitos cursinhos bons? Eu falei, eu tô estudando inglês aqui. E também tem a prova viva que tem os meus amigos que estão no mesmo curso que eu e até hoje não falam, mais de ano estudando e não falam inglês, não aprende. Aí eu falando isso, ele ficou um pouco em silêncio. Ele pegou meu I-20, olhou assim e falou assim, mas você vai gastar R$ 100.000 para aprender inglês? Eu falei, sim, porque se para mim usar na minha cardiologia, isso vai ser vou colher um fruto muito bom disso. Eu falei, e seu pai ganha quantos? Porque é ele que vai patrocinar, né? Eu falei, sim, vai ser meu pai. Meu pai é enfermeiro, ele ganha R$ 5.000 com enfermagem e R$ 100.000 por ano na fazenda. Aí ele ficou um tempinho assim em silêncio, olhou, ficou digitando, pegou meu passaporte, jogou na cestinha, ela falou assim, seu visto foi aprovado, tchau. Desse Desse jeito. jeito, no susto. Tá aí mais uma prova de que o cônsul ele não precisa ser simpático com você para te aprovar.
Então é muito mais sobre como você conduz. Imagina se você tivesse perdido o controle emocional nessa hora e tivesse saído da estratégia, saído das perguntas, quando o Consul começou a te confrontar. Tinha ido tudo por água abaixo, né? Então, assim, a gente fala muito sobre isso. Os nossos clientes, eles sabem exatamente como lidar com isso, porque o ambiente do consulado, ele não é um ambiente orgânico, não é um ambiente natural, né? Não é um ambiente onde tem duas pessoas se relacionando ali, essas duas pessoas estão conversando de uma forma natural e uma reage à forma como a outra fala. Ali é um ambiente artificial, é um ambiente de ensaio, né? Então você tem que entender isso para você conseguir performar da melhor forma. E quando você entende isso, fica muito mais fácil de você construir ali o teu controle emocional, as tuas respostas e não sair da estratégia quando você é confrontado desse jeito. E até um contexto, Carlson, que assim, as pessoas que estão assistindo vão falar, mas ele também foi aprovado porque ele era médico e tal. Sempre tem isso, né? As pessoas estão sempre procurando algum fator para poder justificar o sucesso dos outros e se sentirem confortável com a dificuldade. Mas deixa eu só tentar trazer um pouco mais de elemento para quem está assistindo. O Calisson, ele é formado em medicina na Bolívia, não é isso? Ele se tornou residente permanente da Bolívia, ele morou lá por muitos anos, formou em medicina, ele nunca praticou a medicina no Brasil, se eu não estou enganado, nem na Bolívia, né, Carlson? Nem na Bolívia. E ele veio para o Brasil, ele está desde 2020 trabalhando no processo dele de revalidação do diploma para ele poder atuar no Brasil como médico. Então, não é como se ele tivesse uma carreira estabelecida. Ele formou na faculdade, mas ele nunca exerceu a profissão. Então, para você que já estava ouvindo aí, falando, mas também porque é médico é fácil. Não é bem assim. O cara ele não tinha um cenário super construído. Ele não era um cardiologista. Ele tem planos de se tornar um. Perceba que tem que ter muita estratégia e cada um tem seus pontos fortes e fracos e é muito mais sobre como você conta tudo isso. Mas é legal, cara. Aí o Consul chegou para você e falou, tá aprovado, pegou teu passaporte, jogou na caixa. Como que foi a sensação? Nossa senhora, que eu saí assim, eu fiquei. A ficha não caiu. Eu falei, uai. Ele falou aprovado ou reprovado? Eu fiquei um pouco assim, mas acho que é aprovado, porque os reprovados eles devolvem o É. passaporte. E o casal que tava na minha frente, eles devolveram o passaporte. Vocês dois não foi aprovado e devolveu os dois passaportes. E aí você Eu sai, falei, então foi aprovado mesmo. e aí você saiu tranquilo? Nossa senhora. O risão parecendo do Curinho aqui na orelha. Isso é bom para as pessoas que estão lá fora, né? O pessoal tá lá fora, todo mundo tenso, vê um cara saindo sorrindo daqui até aqui, sem um papelzinho na mão, e já fala, meu Deus, graças a Deus, vai dar bom para mim também. Que legal, cara. E aí, a tua família, ela tava por dentro do projeto, né? Você já saiu de lá, Tá. pegou o telefone e ligou para eles, ou você viajou de volta para o Goiás antes de contar? Não, eu já peguei, já liguei já. Eles achou bom demais. Nossa senhora. Pô, que legal, cara. E o teu caso foi aquela situação em que você teve documentações para levantar e outras coisas que acabaram travando um pouco o processo. E quando você fez a entrevista, você estava a mais ou menos 30 dias do início da aula, né? É, aham. Calisson, o próximo passo então é comprar passagem, ir para o intercâmbio. Você vai ter 4 meses para aprender inglês e voltar, né? Como que tá a expectativa? Aí tá alta porque vai ser a mesma experiência que eu tive quando eu fui pra Bolívia. Porque conhecer lugar novo, gente nova, comida nova, vai ser uma experiência muito boa. Pô, que legal, cara. Parabéns de verdade. Você não tem ideia de como que a gente fica feliz de ver cenários desafiadores como o seu, né? As pessoas acham que para ser aprovado tem que ter um perfil muito específico. Não é verdade. Cada vez mais a gente está provando aqui. Semana passada eu entrevistei um rapaz que ele tinha 2 negativas e foi aprovado para estudar um único mês. No dia seguinte eu entrevistei um casal que a moça estava desempregada e que ela foi aprovada para estudar 3 meses. E agora eu estou falando com você aqui. Eu gosto de trazer esses casos para que as pessoas entendam que tem vários perfis desafiadores que são possíveis de aprovar. A gente fica vendo alguns vídeos na internet falando sobre o visto de estudante isso, o visto de estudante daquilo, cara. Com a estratégia certa, com o método certo, com a preparação certa, tudo é possível. Eu tenho certeza que teriam empresas que teriam olhado para o seu perfil e falado, cara, não, você não tem chance. Assim como a gente recebe direto pessoas falando, pô, mas eu queria tirar o visto de estudante, mas a outra empresa falou que eu não tenho perfil, que eu tenho que ganhar tanto para poder conseguir. Cara, você estava desempregado e você conseguiu, então tudo é possível. Quem está assistindo, não desiste, entenda que é um processo, entenda que não importa o quanto você acha que está preparado, você consegue elevar demais a tua chance de aprovação
se você tiver o método certinho. Porque não importa quantos vídeos você assistiu, quanto conteúdo você consumiu, quantas vezes, quantas páginas da imigração você leu, não tem como você ter o mesmo conhecimento de uma empresa que já fez centenas, milhares de casos. Então, assim, essa é a diferença da mentoria. E até aproveitando em relação a isso, cara, vamos lá. E aí você não precisa fazer jabá só porque você está aqui na minha frente, tá? De verdade, você já inclusive deixou uma avaliação. Isso é muito interessante. Você deixou uma avaliação no Google da Move antes mesmo de você ter o visto aprovado, não foi? Então você pode É, ser muito transparente em relação a isso, porque você não avaliou a empresa com base no resultado, você avaliou a empresa com base na mentoria e na sua preparação. Valeu a pena, cara, contratar a Move? valeu demais, porque a outra empresa que eu tava olhando era muito mais que o dobro do preço. E eu, como falei, tava meio em dúvida. Aí quando você foi mostrando seu Instagram, mostrando o Instagram dos seus sócios, levando seus filhos no jiu-jitsu, eu falei, não, esse cara tá falando a verdade. Aí o processo foi muito tranquilo, que era só preencher as coisas que tinha que preencher, os questionários. Foi muito tranquilo. E toda hora Pô, que eu mandava mensagem, sempre o mentor respondia. que legal, cara, que bom. Bom, deu certo, né? O que importa é isso. Que bom que a experiência foi boa, que bom que o resultado foi bom. Mas é isso, Carlson. Obrigado de verdade por estar aqui. Você quer deixar palavras finais aqui pro pessoal? Né? Eu que agradeço, mas tomara que esse vídeo aqui sirva para alguém que também quer tentar fazer esse visto e contratar a Move. É isso aí, cara. Pô, que legal. Fico feliz de verdade. Obrigado pelas palavras, pelo apoio. E para você que está assistindo, nós da Move, nós somos uma empresa especialista em visto americano. Então, nós trabalhamos com visto de turista, trabalhamos com visto de estudante. Nós temos mentorias individuais extremamente robustas para esses dois vistos. Nós fazemos o ponta a ponta do processo, então você não precisa se preocupar que você vai ter apoio em absolutamente tudo, você vai ter um passo a passo desenhadinho. A gente defende muito fortemente a ideia do Visa Manager. O Visa Manager ele é o quê? Nada mais, nada menos do que o tal do mentor que o Carlson falou tanto aqui. O mentor ele é a pessoa que vai te guiar do início do processo até o fim, que ele vai conhecer todos os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os seus sonhos, as suas preocupações, ele vai entender o teu perfil no detalhe, ele vai estar com você na primeira conversa até a preparação para a entrevista e para falar com você quando o seu visto for aprovado. Então, assim, isso traz uma experiência inimaginavelmente positiva, coisa que nenhuma outra empresa faz, porque é muito trabalhoso para a empresa, para a mentoria, ter esse tipo de produto. É muito mais fácil você fatiar o processo e colocar um monte de gente para tocar cada etapazinha individual do processo. Mas isso não entrega a experiência necessária para que você otimize ao máximo a estratégia e chegue no final com a melhor estratégia possível, a mais robusta possível para aumentar as chances de aprovação. Então, nós fazemos isso na Move. Se você quiser contar com a nossa ajuda para tirar o seu visto americano, aqui na descrição vai ter um link. É só você clicar, preencher o formulário, esperar um pouquinho que em menos de 24 horas você vai receber um WhatsApp do nosso time para te explicar como funciona a mentoria com mais detalhes do que eu estou te dando aqui e para você poder contratar e ter a nossa ajuda para poder realizar o seu sonho de viver uma experiência nos Estados Unidos. Então, Carlson, é isso. Muito obrigado. Obrigado a você. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que foi feito aqui no canal da Move também sobre visto americano. Clica aqui na tela que esse vídeo com certeza vai te ajudar demais. Um abraço e até mais.